Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 2, mas eu não vou pedir para projetar aqui ainda não, mas nós vamos projetar já já. E antes da gente ler aqui, antes da gente ler o texto, vamos recapitular um pouco. Recapitular aquilo que nós, de alguma maneira, escutamos aqui. A princípio eu quero dizer a você que todas as coisas que nós ouvimos deste altar nestes dias não foram novidades, mas foram coisas que nós já sabíamos e que em algum momento a gente precisava o quê? Ser lembrado. Deixa eu aproveitar, né, gente? Esse momento, minha nora mais linda, não é? Porque já está casada e daqui a pouco chega outra. Bom, vamos lá. O que acontece? Nós então não ouvimos nada de novo. Aliás, gente, a gente nunca escuta nada de novo. Esquece isso. Eu tenho uma mensagem nova para você, querido. A gente na verdade já escutou isso. E o que a gente precisa é ser lembrado. Eu sempre gosto de pensar sobre isso. O que a gente precisa é ser lembrado. O que a gente precisa é fazer com que a nossa memória busque algumas coisas que Deus já falou com a gente. Por isso, a carta aos Hebreus diz: convém que atentemos com maior diligência às verdades ouvidas. As verdades ouvidas precisam ser acatadas com diligência, com atenção. E vamos recapitular. No primeiro dia, pastor Marcos Davi falou conosco sobre o equilíbrio no corpo, na alma e no espírito. Tem gente que equilibra o corpo, abençoa a alma, mas não cuida da sua vida espiritual. A gente conhece muita gente que tem um corpo sarado e tem também uma alma sarada, mas que não pensa que um dia vai viver eternamente. E com Jesus você vai viver eternamente na presença de Deus. Com Jesus você vai viver eternamente na presença de Deus. Então a gente precisa equilibrar a vida do corpo, a vida da alma, sem deixar as coisas do espírito. Foi o que nós ouvimos. No segundo dia, Deus nos falou através do pastor Alex que nós não podemos tratar as coisas de Deus como talismãs. Ouvimos que a presença de Deus precisa ser desejada e que de todo o coração nós devemos buscá-lo e que nós devemos preparar o nosso coração e servirmos a Ele. No terceiro dia, o pastor Campos veio aqui e ministrou ao nosso coração e ele disse que nenhum de nós seja preguiçoso. Lembra da palavra preguiçoso? Ele evitou falar essas palavras porque ele falou que quem tem que falar isso é o pastor da igreja. Quem tem que falar isso é o pai da família. É o pai que chega nos filhos e diz: chega de preguiça, vamos ajudar a mamãe. Não é assim que o pai faz? É assim que o pai deveria fazer. Tratar com zelo aquilo que Deus nos confiou. Não sermos remissos no zelo. Sermos fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, regozijando-nos na esperança, sendo pacientes na tribulação e sendo perseverantes na oração. Sejamos zelosos em tudo o que Deus nos confiou a administrar. Não sejamos preguiçosos, mas sejamos fervorosos. No quarto dia, eu tive a alegria de ver o pastor Felipe, meu filho, ministrando. E ele falou que nós devemos andar nos propósitos de Deus e que nós devemos andar nos propósitos que Deus tem nos preparado. E a gente fortalece o propósito a partir do momento que a gente anda com companhias adequadas na nossa caminhada, que superando os obstáculos nós vamos cumprir o nosso propósito e que através do arrependimento, reconhecendo as nossas quedas, nós então nos levantaremos e seguiremos o propósito de Deus para a nossa vida. No quinto dia, pastor Marcelo vem com uma palavra muito especial ao nosso coração no último domingo, e ele falou sobre os conselhos de Deus e os seus resultados. Ele disse que a obediência vai gerar resultados positivos.
A fidelidade vai gerar resultados positivos. Que mais de Deus e menos de você vai gerar resultados positivos. Que você deve temer a Deus e apartar-se do mal, e isso vai gerar resultado positivo na sua vida. Que você deve aprender a honrar a Deus com tudo que Ele lhe tem confiado, e isso vai trazer resultado à sua vida. No sexto dia, no domingo à noite, o pastor Gilson nos falou sobre Abraão e nos falou sobre Ló. E disse que na caminhada é possível que algumas pessoas acabem por sair do nosso lado e não andar mais com a gente, mas que quando isso acontecer, a gente continue acreditando em Deus e caminhando por meio da fé. E deixou claro a nós que sempre haverá pão e vinho para a nossa caminhada. No sétimo dia, pastor Nicodemos esteve aqui, eu não estava aqui, mas eu sei o que ele pregou, e ele mais uma vez fala sobre Abraão e Ló. E aí nós aprendemos a participar da fé como Abraão participou, e não sermos como Ló, que vivia por aquilo que via. Não viva por aquilo que você vê, mas viva por aquilo que você crê. No oitavo dia, nós ouvimos aqui com a pastora Roberta que nós estamos vivendo um tempo de acesso, um tempo em que Deus está se deixando achar por todos que o buscam. E ela também leu um texto muito interessante, essa palavra, porque foi lido isso também aqui através do pastor Gilson, falando sobre o profeta velho e sobre aquele profeta que em algum momento se perdeu na caminhada e consequentemente não deu certo. Mas o interessante nesta palavra é que o profeta que estava na direção de Deus, ele se deixou levar pela palavra de um outro profeta que também era de Deus, mas que não, naquele momento não tinha uma palavra de direção para ele. Querido, abra bem o seu entendimento, busque discernimento para não se perder no meio de tudo aquilo que você escuta. Essa foi a palavra através da pastora Roberta. No nono dia, o pastor Lucas vem a nós e diz que Deus ouve o clamor do seu povo. Diz que Deus sempre quis comunhão conosco. E Ele diz que esse Deus, Ele nos vê, Ele nos ouve e Ele desce para nos livrar. No décimo dia, pastor Eduardo, na última sexta-feira, nós ouvimos: diga não ao medo. Seja cheio de Deus, para que você toque a sua vida em todos os sentidos. Equilibre as áreas da sua vida. Todo o nosso posicionamento vai ecoar na eternidade. E que se abra a janela das esperanças dentro da gente. E ontem, nós tivemos o pastor André aqui com a gente, vivendo que nós podemos viver algo novo da parte de Deus para a nossa vida. Mas que é necessário que haja disposição em nós para romper com tudo aquilo que é velho. Esse é o resumo de tudo aquilo que a gente recebeu aqui. E hoje, nesse 12º dia, eu tenho uma palavra bem objetiva, bem curta ao seu coração. E eu quero que a gente abra agora a nossa Bíblia, ali em Êxodo capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 10. E vai ser projetado aqui, você vai poder acompanhar aqui através da leitura. Então os irmãos que estão pregando comigo ali, Arthur, você está comigo? Fica ligado em mim, porque eu estou ligado em você aqui atrás. Diz do verso 1 de Êxodo 2 ao verso 10, diz: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus? Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Respondeu ela: quero. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher:
leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Diga graças a Deus. Que texto lindo, gente. Que texto lindo, que texto maravilhoso. Olha como que começa a vida do Moisés. Mas eu não quero falar do Moisés, mas eu quero falar da sua mãe Joquebede. Uma mulher incrível. Uma mulher que, quando a gente olha para esse aspecto da sua vida, a gente percebe a maneira como a gente deve viver a nossa vida. E eu quero hoje refletir com você, volto a dizer, de uma maneira muito objetiva, muito clara. E a minha oração é que o Espírito Santo desperte em você a fé, para que você viva esse ano através da fé. Porque quando a gente fala em viver por meio da fé, e viver através da fé, e viver com fé, parece muito óbvio. Mas a grande verdade é que quando os desafios vão surgindo, quando os obstáculos vão se manifestando, quando as situações adversas elas estão diante da gente, é bem possível que a gente talvez se esqueça um pouco desta atmosfera de fé que a gente precisa viver. E eu te pergunto, como que você quer viver esse ano? Você quer viver um ano cheio de dúvidas, de incertezas, no meio de tantas circunstâncias que podem surgir? Ou você quer andar pela fé, crendo que o Deus Todo-Poderoso não perdeu o controle de nada? Como que você quer viver? É uma escolha que você vai fazer. A escolha que você faz, ela vai definindo a sua vida. Quando você vai escolhendo, você vai definindo algumas coisas para a vida. Se você quer contar uma história abençoada, e se você quer viver uma história abençoada, você precisa, a partir das suas escolhas, entender. A partir das suas escolhas, tudo isso se inicia, tudo isso começa. Essa mulher Joquebede, ela nos ensina algumas coisas muito importantes. Joquebede nos ensina o segredo de andar pela fé. Mesmo que os dias sejam terríveis, mesmo que os dias sejam dias tenebrosos, mesmo que sejam dias nublados, mesmo que sejam dias de muito frio, Joquebede nos ensina a viver esse tempo. E olhando para a vida de Joquebede, a gente entende que o que a gente precisa fazer para andar pela fé nesse tempo chamado hoje. Então o meu apelo ao seu coração hoje é: viva pela fé. Diga viver pela fé. Diga viver pela fé. Você é chamado a viver pela fé. Tudo que você escutou nesses dias é um apelo de Deus dizendo a você: ei, viva pela fé. Viva por meio da fé. Viva pelas convicções que Deus tem colocado em seu coração. Joquebede nos ensina isso. E vamos então observar pelo menos 3 pontos importantes na vida de Joquebede. O verso de número 1 e 2 diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Por que Joquebede escondeu o menino? Primeiro, porque estavam matando todos os homens nascidos. Todo menino que era nascido, havia um decreto. E por que houve esse decreto? Porque o povo hebreu se multiplicava. Eles estavam crescendo, se tornando poderosos. E aí o Egito, preocupado com o crescimento daquele povo, Faraó então tenta limitar o avanço daquele povo. Faraó tenta então limitar a fertilidade daquela gente. Mas eu quero dizer para você que ainda que o inimigo tente limitar o que Deus está fazendo na nossa vida, o nosso arqui-inimigo não vai conseguir limitar o que Deus está fazendo na nossa vida. Ele não conseguiu limitar porque a Bíblia diz que o povo mesmo assim se multiplicava. As parteiras que eram responsáveis por entregar todo homem nascido para que ele então fosse morto,
as parteiras tiveram misericórdia das mulheres hebreias. E as parteiras então fecharam um acordo entre elas: nós vamos preservar essa turma. E a Bíblia diz que Deus foi com elas. E Moisés então, ele foi preservado. Ele foi escondido por alguns meses. E o que a gente aprende aqui? Primeira coisa, Joquebede nos ensina a agir corajosamente ao invés de se desesperar. Aprenda a agir corajosamente. Aprenda a agir de uma maneira corajosa. Aprenda a exorcizar da sua vida o desespero. O desespero faz com que a gente perca a centralidade das coisas. O desespero faz com que a gente diga coisas que não serão boas para a nossa existência. O desespero, ele com certeza, ele faz com que a gente entre por caminhos perigosos. O desespero faz com que a gente tome atitudes que a gente nunca deveria ter. O desespero faz com que a gente faça coisas que nós não deveríamos fazer. Joquebede, ela age corajosamente. Sabe por que ela age corajosamente? Porque ela decidiu viver pela fé que ela tinha em Deus. Ela decidiu olhar para frente, certa de que seria surpreendida pela mão de Deus. Ei, aprenda a andar de uma maneira corajosa, sabendo que Deus vai surpreender você. Aprenda a andar de uma maneira corajosa. Aprenda a entender que o que Deus está por fazer é algo surpreendente ao nosso coração. Ela não fica desesperada, mas ela age de uma maneira corajosa. E eu te pergunto, como que você quer andar? Você quer andar de uma maneira desesperada? Diante dos momentos adversos que é bem provável que a gente enfrente? É bem provável que a gente enfrente momentos indesejados. É bem provável que a gente enfrente algum momento que a gente não tenha colocado nos nossos planos. É bem provável. Não é que vai, é provável. Não é que irá acontecer, é que pode acontecer. Amém ou não amém? Pode acontecer. Pode. E como que você vai agir? A Joquebede não fica desesperada, mas ela age de uma maneira corajosa. Ela age por meio da fé. E nós não podemos nos desesperar diante dos momentos difíceis da nossa vida. Joquebede aqui estava vivendo um período muito difícil. Ela tem um filho lindo. As escrituras dizem que o menino era bonito, o menino era abençoado, era uma criança linda. Era uma criança que se olhava para ela e enchia-se os olhos. Tanto é que a filha do faraó, quando olha para o menino, ela deseja ter aquele menino para cuidar dele. Olha como Deus é. Deus apanha aquilo que era de Joquebede. Quando Joquebede solta ele no rio Nilo, a irmã de Moisés fica de olho para ver o que está acontecendo. Enquanto Moisés é levado pelas águas, a filha do faraó está se banhando. Parece coincidência, mas não é. Isso é Deus preparando todas as coisas. Não há coincidência. Existe cristocedência. Cristo vai dirigindo todas as coisas. O nosso Deus vai dirigindo todas as coisas. E o nosso Deus estava dirigindo Moisés. E quem que está se banhando, gente? A filha do faraó. Não era a serva do faraó, era a filha do faraó. Uma das mulheres mais importantes da época ali. Uma de suas filhas. E a menina está lá tomando seu banho numa boa. Quando ela vê, a irmã do Moisés se achega e diz: e aí, essa criança quem que é? Ah, deve ser do filho dos hebreus. Ela já sabia de tudo. Quer que eu chame alguém? E aí chama a mãe. A mãe amamenta. E quando ele chega num certo nível, ele volta para o Egito para ser cuidado, para ser educado. Foi educado para ser faraó. Mas Deus o pega, Deus o leva para o deserto, e Deus faz de Moisés o grande libertador de Israel. Mas eu não vou falar de Moisés, eu quero falar de Joquebede. Joquebede então age corajosamente. Ei, haja com coragem. Não se acovarde.
diante das situações. Não se acovarde diante do cenário. Não se acovarde diante do vale de ossos secos. Não se acovarde diante do mar revolto. Não se acovarde. Seja corajoso, pois é com coragem que você vai andar sobre águas. Seja corajoso. Segunda coisa, está aqui no verso de número 3. Quando Joquebede não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. O que é que Joquebede nos ensina aqui nesse verso 3? Querido, entenda uma coisa: faça o que estiver ao seu alcance da melhor maneira possível. E se a melhor maneira possível que você fizer não resolver, confie na providência de Deus. Mas a sua parte não pode deixar de ser feita. A sua parte precisa ser feita. Joquebede faz tudo que está ao seu alcance para proteger o menino, para proteger o seu filho. Joquebede faz tudo que está ao alcance dela. E a gente precisa entender que aquilo que está ao nosso alcance é para que a gente faça, e Deus não tem que fazer nada que a gente pode fazer. Ele não tem, Ele pode até fazer, mas Ele não tem que fazer. Tem coisas que é competência tua, que é competência minha. Tem coisa que é competência dele e tem coisa que é competência nossa. E tudo que é competência nossa, a gente tem que arregaçar as mangas e fazer, porque Deus vai abençoar o que a gente está fazendo. A gente precisa crer que Deus vai abençoar o que a gente está fazendo, o que a gente está realizando. Por isso que você não pode fazer nada sem expectativa. O que você começou a fazer de novo? Tenha uma boa expectativa. Acredite no que você está fazendo. Acredite no que você está falando. Acredite no que você está edificando. Acredite no que você está postando. Acredite no que você está escrevendo. Acredite no que você está produzindo. E espere resultados de Deus sobre aquilo que você acredita. Acredite. O que você começou a fazer? Acredite no que você está fazendo. Joquebede, ela faz tudo que está ao seu alcance para proteger o menino. Mas quando os recursos de Joquebede se mostram insuficientes, ela então diz: Deus, é só o Senhor que pode fazer. Não há mais nada que eu possa fazer. E se, ó Deus, há alguma coisa que eu possa fazer, por favor, me abra os olhos e me faz compreender o meu caminho. Me faz compreender, me faz ver. Mas Senhor, eu não consigo ver. E Senhor, já que eu não percebo, já que eu não consigo ver, eu quero entregar essa causa ao Senhor. E aí, meu irmão, espera, porque Deus é poderoso para fazer mais do que você pensa, mais do que você imagina e mais do que você pede. Ele é poderoso para fazer mais do que isso. E você precisa acreditar nisso. A Joquebede decide andar pela fé. E a gente aprende que os nossos recursos podem acabar. Os nossos recursos podem acabar. Mas eu tenho uma boa notícia para você: os recursos de Deus são intermináveis. Deus sempre tem recurso. Deus sempre tem farinha na panela. Deus sempre tem azeite para botija. É só você apresentar as suas vasilhas. Apresenta as vasilhas. Apresenta as vasilhas. E deixa as vasilhas. Naquela ocasião o azeite parou, sabe por quê? Porque acabou as vasilhas. Acabaram-se as vasilhas, acabou a provisão. Parou a provisão. Por quê? Porque as vasilhas acabaram. Enquanto houver vasilha, haverá azeite na botija. Tem que haver vasilha. A mãe que decide andar pela fé, os recursos acabam. Andar pela fé, gente, requer confiança no provedor. Andar pela fé requer confiança no provedor. Então, tudo que estiver ao seu alcance, meu irmão, faz. Não peça para Deus fazer o que você tem que fazer. Porque tem coisa que a gente fica pedindo para Deus, e Deus diz assim: eu te dei cabeça, inteligência, pensa aí, rapaz. Você sabia que tem coisa que não depende de Deus? Tem coisa que não depende de Deus não, gente. A gente precisa entender isso. Tem coisa que depende de nós.
A gente já sabe, quando Jesus apareceu em Betânia e Lázaro estava morto há 4 dias, o que Jesus pediu para as pessoas fazerem? Tirem a pedra. Tirem a pedra. E tiraram a pedra. E quando tiraram a pedra, a Bíblia diz que Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, depois de 4 dias, ele vem para fora. Mas tirar a pedra foi com as pessoas que ali estavam. Tirar a pedra com você. Correr pela fé é com você. Andar pela fé é com você. Enquanto a gente anda pela fé, a gente vai ver provisão de Deus. Olha Joquebede, quanta provisão ela viu. Ela coloca o menino no rio e fica lá. Deus, o Senhor vai prover o melhor para Moisés. O Senhor vai prover o melhor para Moisés. Mas ela não sabia como Deus ia fazer. A gente também não sabe como Deus vai fazer. A gente só sabe de uma coisa, e eu sei: Deus é um Deus que faz. Ela não sabia como. Você acha que Joquebede imaginava que o filho ia voltar para ela? Você acha que Joquebede imaginava que ela ia amamentar a criança? Você acha que Joquebede, ela imaginava que o filho dela seria criado para ser faraó no Egito? Você acha que Joquebede imaginava tudo isso? Fala a verdade. Eu acho que não. Eu acho que ela cria sim, que Deus iria prover. Agora, como Deus iria prover, ela não imaginava. E eu também não imagino muitas coisas que Deus vai fazer. Eu também não imagino, às vezes a gente coloca uma situação diante de Deus e você de repente é surpreendido por algo que acontece. Você, meu Deus, você fica boca aberta. A Joquebede foi isso que aconteceu com ela. Faça o que está ao seu alcance e confie no provedor. Você não pode alavancar de repente os seus negócios, mas você pode fazer com que os seus negócios andem de uma maneira poderosa. Você que é um empreendedor, às vezes você não sabe como é que Deus vai fazer, então você faz a tua parte. Qual que é a tua parte? O melhor. Faz o melhor. Faça tudo o que você está fazendo como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. E o Deus que está vendo o que você está fazendo, Ele vai honrar você na caminhada. Terceira coisa, para encerrar minha conversa, porque a gente ouviu bastante esse tempo, amém ou não amém? Verso de número 5, diz assim: a filha do faraó descera no Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada acompanhá-la. Eu disse para você ainda há pouco que Joquebede, ela não imaginava o que iria acontecer. E nenhum de nós aqui consegue imaginar exatamente o que vai acontecer. Mas embora a gente não imagine o que vai acontecer, a gente precisa viver sob a convicção de que seremos surpreendidos pelo nosso Deus. Uma coisa é você não saber o que vai acontecer, e outra coisa é você ter a convicção de que algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Algo vai se suceder. Por quê? Porque aonde Deus chega providência. Onde Deus chega, as suas maravilhas acontecem. Onde Deus se estabelece, algo poderoso acontece. E se Deus está estabelecido em nossa vida, em nossa família, em nossa casa, em nosso ministério, se Deus está sendo invocado para fazer parte de tudo aquilo que a gente está realizando, espere que Deus vá se manifestar, porque está escrito que aqueles que me buscam me encontram, aqueles que me buscam me acham. E se nós o buscarmos de todo o nosso coração para as coisas que nós estamos realizando, a Bíblia diz que Ele vai se manifestar, e Ele anunciará ao nosso coração coisas grandes e firmes que a gente ainda não sabe. A gente precisa viver sobre a convicção de que Deus vai fazer algo maravilhoso. A gente precisa viver essa convicção. Mesmo seu filho estando debaixo de um decreto de morte, Moisés estava debaixo de um decreto de morte. Aquela criança estava debaixo de um decreto de morte. Por tudo aquilo que estava acontecendo, pelas leis estabelecidas, Moisés iria morrer.
O decreto era negativo. O decreto era de morte. Mas Joquebede, ela, embora não soubesse o que iria acontecer, ela vivia a convicção de que algo iria acontecer. Ela tinha a convicção de que Deus iria providenciar o melhor. Ela só não sabia como. E a gente só consegue entregar essas coisas para Deus à medida que a gente confia. E ela fez isso. O que tinha tudo para ser o fim, Deus muda o quadro. Deus, ele muda o quadro. Deus, ele muda as circunstâncias. Aquilo que parece ter terminado, Deus é capaz de fazer reflorescer o local. Deus, ele é aquele que tem o poder de fazer isso. Joquebede, ela pôde criar o seu filho, ela pôde amamentar o seu filho, e ela se tornou uma empregada da filha do faraó. Olha que coisa linda, gente. Ela ensinou o seu filho acerca dos princípios da fé. Ela ensinou Moisés acerca dos seus antepassados. Moisés foi ensinado pela sua mãe. Moisés foi educado na melhor cultura. Moisés, ele recebeu o de melhor. E a vida de Joquebede nos ensina que as tempestades que a gente pode viver na vida são todas elas pedagógicas. Hoje a gente está contando a história dela, e a gente olha para a história dela e a gente se sente inspirado a continuar a nossa história. A experiência de Joquebede talvez não seja a nossa experiência. Queira Deus que eu e você, eu pelo menos acho que não mais, mas queira Deus que nenhum de nós tenha que viver a experiência que ela viveu, porque deve ter sido uma experiência horrível. Mas Joquebede nos ensina que as tempestades da vida, elas têm um cunho pedagógico para a nossa vida. Elas nos ensinam. Embora a gente saiba que elas são inevitáveis e imprevisíveis, elas têm sempre um propósito divino para as nossas vidas. E Joquebede, ela viveu isso. Existe uma providência soberana de Deus em todas as nossas situações. A gente pode não entender. Eu confesso para você que houveram situações na minha vida que eu fiquei perguntando para Deus: por que isso? Eu já tive momentos na minha vida que eu disse: Deus, por que isso? Deus, por que eu estou tendo que passar por isso? Por que eu estou tendo que passar por esse sentimento? Por que eu estou tendo que passar essa situação? Mas uma coisa é certa: existe uma providência soberana de Deus que transforma as circunstâncias sombrias em bênçãos surpreendentes para a nossa vida. E você pode viver uma vida pela fé esse ano. Você pode parar de viver à margem daquilo que você vê. Tem gente que só vive do que vê, só fica fazendo mau juízo do que vê. Meu irmão, a gente precisa aprender a não fazer mau juízo do que vê. Às vezes nós olhamos situações e a gente olha as situações e a gente não as vê de uma maneira corajosa, mas a gente as vê de uma maneira desesperada. E Deus não quer que eu e que você vejamos as coisas de uma maneira desesperada, mas que vejamos os grandes obstáculos como oportunidades, e olhando para os obstáculos dessa maneira, olhando para os obstáculos de uma maneira corajosa, a gente vai invocar bênção sobre a nossa vida. Joquebede fez isso. Para que você ande pela fé, decida agir corajosamente. Para que você ande pela fé, entenda que tudo que estiver ao seu alcance, faça da melhor maneira possível, e o que não estiver ao seu alcance, entregue nas mãos de Deus. E para de sofrer pelo que não está ao seu alcance. Para de querer controlar o que é incontrolável. Para de querer controlar aquilo que você sabe que você não tem controle. E tenha a convicção de que Deus vai surpreender você no meio da caminhada. Você vai olhar para o céu e vai dizer: Deus, puxa vida, eu não imaginava que fosse desse jeito. Mas Deus, Ele tem sempre algo a fazer que é melhor do que eu penso, do que você pensa
que é melhor do que a gente pede, que é melhor do que nós pedimos. Deus tem sempre algo melhor. Fiquemos de pé.